Olá, tudo bem? Eu sou Pedro, eu tenho uma doença desde 2021. Na verdade, eu descobri essa doença depois que eu acabei meu livro em agosto de 2020. Eu comecei a ter sintomas desde agosto até março ou abril de 2021. Aí eu descobri que eu tinha essa doença. A psicose faz você sair um pouco da realidade, ela faz você desativar a sua realidade e criar uma sua própria realidade na sua cabeça, né? Isso significa que eu crio histórias como se a minha história que eu tô criando aqui fosse a realidade, entendeu? Eu tô achando que estão armando contra mim. Eu tô achando que estão querendo o meu fim, querendo que eu vá pra cadeia, eu morra, ou, né? E eu gostaria que fosse coisa só enfindada, né? Mas eu arranjei algumas confusões desde 2019 até 2020 e foi suficiente para talvez eu pensar que isso pudesse estar acontecendo de fato. Eu comecei a postar algumas coisas no Instagram sobre religião e tal. Aí eu comecei a ter umas rixas com algumas pessoas, né? Sendo que tudo que eu falei é baseado na Bíblia. Tudo que eu falei. Tanto é que ninguém me refutou até hoje. Ou seja, eu estou certo. Aí eu pensei assim, alguém deve ter. 2020, aconteceu uma coisa muito estranha. Já era pandemia, né? Eu tive uma crise de pânico no começo da pandemia. Aí eu tive que tomar uma escolha. Se eu ficasse em casa direto, eu poderia ter uma crises repentinas. E se eu não ficasse em casa, poderia pegar Covid. Então eu separava alguns dias na semana para caminhar até a praia, né? E teve um dia que eu fui sair para caminhar, eu recebi uma mensagem no antigo número do WhatsApp. Eu recebi uma mensagem assim: te encontro lá. Era uma menina, eu cliquei na foto, era uma menina loura com óculos. A única coisa marcante que eu lembro era isso: loira e de óculos. Eu, quem é essa pessoa? Aí eu fiquei assim: será que é um golpe? Será que é um hack? Será que é um. Sabe? Será que alguém vai fazer algum mal na rua? Mas mesmo assim, pelo fato de estar de dia e eu passar por lugares que tipo assim, sempre passava carro e tal. Eu pensei assim, ninguém vai fazer mal pra mim, porque passa carro nos lugares que eu vou e tal. Claro que eu não passava por lugares que eram aglomeração, eu não sou irresponsável, né? Mas eu passava por lugares que passavam carros. Eu pensava assim, não é possível que se acontecer alguma coisa comigo, um carro não vai se solidarizar e vai me ajudar e tal. Claro que é bem possível que não, né? Mas a minha ingenuidade eu pensava assim. Mesmo assim, eu fui caminhar e tal. Eu cheguei na bifurcação ali na Avenida Atlântica. Esqueci o nome da avenida. Acho que é Avenida Atlântica. Acho que é isso. Não sei, eu posso estar errado, tá? Tem uma bifurcação que vai pra Praia do Forte e tal. Eu sempre caminhava pelo asfalto. Eu senti o Espírito Santo falando assim: vá pela areia. Eu fui pela areia, tinha um caminho assim pra ir pra praia, pela areia. Eu fui pela areia. Eu sempre passava ali em frente ao edifício Porto Príncipe. Tem uma academia ao ar livre ali, em frente aos quiosques. Eu sempre passava ali, fazia tipo umas barras assim e ia embora. Aí nesse dia que eu fui pela areia, eu passei pela areia e tal. Quando eu olhei na direção da academia ao ar livre, tinha uma menina loura e de óculos. Eu, não é possível. Aquela, aquela menina ali é aquela da foto. Foi exatamente isso que eu pensei. E ela tava me encarando, com a mão assim, apoiada no vidro de proteção, assim, no vidro, né? Ela tava com a mão apoiada assim, né? Encarando a praia. Parecia que ela tava esperando que eu passasse por ali, entendeu? Fiquei assim, que coisa bizarra. Aí eu fui até o Forte São Mateus, já andando pela praia, pela areia, e voltei.
Contei pra minha mãe, assim, o que aconteceu. Ela ficou assim, que estranho, né? Falou comigo assim, então. Desde essa época, eu fiquei assim, tem alguém armando contra mim. Desde essa época, né? Aí, em 2021, eu descobri a crise e tal. O que acontece? Eu comecei a trabalhar com minha mãe em agosto de 2021, mesmo com crise, e inclusive me ajudou muito, né? Eu estava em contato com outras pessoas e tal, e aquilo me ajudou muito por um bom tempo. Só que quando eu voltava do trabalho, que é bem perto aqui, onde eu moro, no trabalho, 10 minutos andando, eu voltava do trabalho e eu via que tinha pessoas com o celular me filmando, mas na minha direção, parecendo que estava me filmando, né? E toda hora, para poder forjar algum encontro secreto e tal, como se eu estivesse tendo algum encontro secreto com alguém, sendo que eu nunca faria isso por alguns motivos. Um, porque eu sou muito fiel ao que eu acredito e eu acredito piamente nos dogmas do cristianismo, que, o dogma que eu tenho que fazer sexo depois do casamento, né? É muito mais seguro você fazer sexo depois do casamento, porque tem uma passagem que fala assim: o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. 3 dobras é o quê? O homem, a mulher, o esposo, a esposa e Deus. É mais difícil de quebrar. Quando alguém faz sexo antes do casamento, existe o risco de engravidar alguém, de pegar uma doença. E se você não tem dinheiro para arcar com as consequências, você está ferrado. Então, por isso que eu espero a vida inteira para fazer sexo depois do casamento. E eu não negocio isso. Eu vou até o fim, tá? O segundo motivo é que em 2019 minha mãe teve um sonho que eu estava casando com uma mulher mais velha. Eu fiquei em choque. Perguntei para minha mãe como era a pessoa. Ela me descreveu a pessoa. Eu perguntei se ela conhecia a pessoa. Ela disse que não. Eu falei assim, esse sonho é de Deus. Porque como é que minha mãe sonharia com alguém que ela não conhece? Só Deus poderia dar esse sonho para ela. Então eu já fiquei alerta, entendeu? No mesmo, no mesmo ano, alguns meses depois, ela sonhou que eu estava saindo para jantar com uma mulher. Eu liguei os pontos, eu entendi que era a mesma mulher do sonho anterior. Aí tal. No mesmo ano, eu, eu sonhei com a mesma pessoa que minha mãe havia descrito para mim, sendo que eu não lembrava totalmente do rosto dela, mas eu lembrava algumas coisas. Ela estava com um rabo de cavalo aqui preso e eu tinha 2 tufos de cabelo caindo aqui, né? Tipo um corte samurai, só que em mulher, entendeu? Ela tava de saia até o joelho, jeans, e tava usando óculos. Isso que eu lembro. E ela é exatamente como minha mãe escreveu, um pouco mais clara que eu, né? Tinha um belo sorriso e tal. E tal. E parecia realmente mais velha que eu. Ela me chamou na rua, no sonho. Ela vinha na minha direção. Ela falou uma coisa que está acontecendo hoje. Foi há 4 anos esse sonho. Está acontecendo hoje, 4 anos depois. E tá acontecendo muito rápido, entendeu? Aí eu fiquei sem jeito, dei 5 passos, entre 5 e 8 passos por ela. Ela me gritou na rua um pouco, ela estava desconfortável, tímida. Eu percebi que ela era uma pessoa tímida. Ela me gritou na rua, Pedro, Pedro. Eu virei, ela falou assim, você sabe que meu sonho é casar, né? E essa frase eu postava sempre nos stories. Tinha uma imagem que eu postava que falava sobre isso. Que sonho é casar, mas não casar por euforia, casar para construir coisas, tal, para dar paz, ser chão, ser companheiro. Aí eu liguei, eu falei, ela viu meus stories. Aí eu fiquei sem jeito, ela apontou para trás de mim e falou, eu tô quase lá. Entendi o sonho porque ela tava indo em direção oposta a mim, é uma metáfora. Ela tava indo em direção oposta a mim, indo em caminhos diferentes a mim. Alguma coisa que o Espírito Santo tocou nela, vai fazer ela andar no mesmo propósito e na mesma direção que eu. Então depois desse sonho, eu já esperava essa pessoa, desde sempre. Eu tenho um livro meu que eu escrevi, comecei a escrever em 2013 e publiquei em 2015, chamado Livro Atemporal. Meu primeiro livro. Na página 52 até 53,
tem uma frase no finalzinho que fala assim: quero alguém do meu lado que não me faça sentir pior. Cadê você? Cadê você? Ou seja, eu já esperava essa pessoa pelo menos 10 anos. Pelo menos. Mas eu já esperava bem antes, tá? Depois desse sonho que eu tive, e que minha mãe teve também, eu fiquei com a minha visão muito mais purificada. Eu fiquei, bati o pé, falei, eu não vou. Eu já não tinha relação com ninguém. Já não me relacionava com ninguém. Mas a partir daquele sonho, eu falei, eu só vou me relacionar quando essa pessoa chegar. Eu não negocio isso. É inegociável, de fato. Sou muito fiel ao que eu acredito, entendeu? Quando eu bato o pé, eu não volto atrás. Eu vou ter essa pessoa comigo. É minha missão de vida, meu propósito de vida. Entendeu? Essa pessoa nem tá comigo ainda na minha vida. Ela já me muda, ela já me transforma num cara mais calmo, para não fazer besteira e perder a oportunidade de tê-la comigo, né? Ela já me salvou de várias vezes. Em outro vídeo eu conto isso, né? Aí, enfim, eu comecei a ver, pulou 2 anos, né? Eu comecei a ver pessoas me filmando na rua e tal, e aquilo me deixava torturado. Eu tava torturado por causa disso. Porque se tem uma coisa que eu não faria é me relacionar com alguém no meio da rua. Porque é burrice. Eu moro numa cidade que é pequena. 200 mil habitantes ainda é uma cidade relativamente pequena. Todo mundo se conhece aqui. Fazem boatos e tal. Então, eu fiquei torturado com isso, cara. Porque eu não sou essa pessoa de me relacionar com ninguém. Um ano depois, eu acho que foi em 2022, eu tenho quase certeza, tá? Se não for 2022, foi 2021. Eu tava indo pro shopping, que tem uma rua que é a única rua que leva pro shopping. Na real, tem mais ruas que levam pro shopping, mas essa pra mim é a rua mais segura que tem pra ir. Tem vários comércios, assim, vários restaurantes e tal. Então, se acontecer uma coisa comigo, eu posso me abrigar nesses lugares. Posso me abrigar lá, entendeu? Então, eu tava indo na rua Vitória, né? Que leva até a Lagoa das Palmeiras, né? Que é onde leva pro shopping. A Lagoa das Palmeiras é onde tem vários quiosques, assim, vários bancos para se sentar. Eu tava a uma quadra. Eu tava a uma quadra da Lagoa das Palmeiras, perto de uma escola de esquina, assim. Eu passei por essa escola, atravessei a rua, quando dei 5 passos na próxima esquina, parou um carro vermelho com isso filme atrás de mim, a menos de 1,5 m de mim. Eu parei assim, olhei para trás, eu tava com psicose já na época. Eu nem pensei que era um assalto. Eu pensei assim, será que dentro desse carro não tem alguém tirando foto, me filmando, para falar assim, eu estive com essa pessoa, eu tô realmente tendo relações com essa pessoa? Por que eu tô falando isso? Deu 10 segundos, 15 segundos, o carro deu ré violentamente e voltou pelo caminho de onde ele veio. Aí você fala assim, o carro pode estar perdido e ele refez a rota. Bom, se ele estava perdido, por que ele não perguntou para mim? Ele estava a 1,5 m do carro. Então eu vi que tem alguém armando contra mim. Entendeu? Não tem como não ter. Seria burrice da minha parte me relacionar com alguém, pegar carona com alguém que eu estou me relacionando. É burrice. Porque eu me tornaria refém dessa pessoa. Porque se eu falasse assim, eu não quero mais te ver, eu não quero mais ter relações com você. Vamos supor que eu falasse isso. Aí a pessoa fala assim, ah é? Então eu vou espalhar pra todo mundo que a gente estava tendo relações, um caso. Então eu viraria refém dessa pessoa, né? Vai que a pessoa que estão armando contra mim seja menor de idade, ou seja, sei lá, se tem uma coisa que eu não faria, é ser pedófilo, estuprador, assediador, né? E estelionatário emocional. Eu não gosto de ferir ninguém, entendeu? Sou o cara mais pacífico que conheço, mas ultimamente tenho estado com muita raiva. Mas mesmo assim eu não gosto de ferir ninguém. Então eu não seria esses 4 tipos de criminosos. Então eu não teria relações com ninguém aqui na minha casa.
vou explicar por quê. Não teria na casa de ninguém, não ficaria, tipo, beijar alguém na rua e não iria para um hotel. Não teria relações com ninguém aqui na minha casa, por quê? Porque eu moro num quintal que tem 8 casas e o dono desse quintal é irmão do meu pai, amigo do meu pai, amicíssimo, quase irmão do meu pai. E as filhas desse cara, de Robson, são muito amigas minhas, são minhas irmãs e tal. Eu tenho uma relação muito boa com essa família e eu não gostaria de decepcionar Robson, nem meus pais, nem Deus, nem a minha sobrinha, que é a pessoa que eu mais tenho uma missão de não decepcionar e poder decepcionar minha irmã, meu cunhado, minha família inteira. Então, eu não faria isso aqui, tipo, não faria alguém aqui na minha casa, sob hipótese alguma. Não iria à casa de ninguém, porque segue a mesma lógica de eu virar refém da pessoa e tal. Não ficaria com ninguém no meio da rua, porque eu moro numa cidade pequena. Um boato corre rapidinho. E eu não iria para um motel, porque um dia eu estava no retiro, acho que foi no IAC, em 2009. Um cara estava fazendo uma pregação, ele falou assim: o motel é o parque de diversão do diabo. Por quê? Porque a forma do diabo fazer você perder o contato com Deus é fazendo você perder a pureza, a castidade. Porque diz na palavra que só os puros verão a Deus. Então, um motel nada mais é que o parque de diversão do diabo, porque ele se diverte fazendo você perder a castidade. Sacou? Então, eu não faria essas 4 coisas. Não traria ninguém aqui, não iria à casa de ninguém, não ficaria com ninguém na rua e não iria no motel. E eu não ficaria com ninguém. Ponto. Eu não ficaria com ninguém. Eu estou esperando há quase 30 anos, sendo zoado, sendo humilhado, sendo desprezado pelas pessoas, porque ninguém nunca me viu namorando. Ninguém nunca me viu ficando com ninguém. Isso é motivo para ter boatos sobre a minha sexualidade e tal. Então por que eu escolheria ser zoado pelas pessoas? Por quê? Me diz. Eu estou esperando há quase 30 anos pela mulher da minha vida, que Deus prometeu com esse sonho que eu contei agora há pouco. Então, eu estou há 3 meses dentro de casa sem conseguir sair. Em 90 dias, eu saí só 3 vezes, né? Eu saí quando eu fui para psicóloga andando e voltei, que foi uma vitória para mim. Eu fui, eu voltei, teve um dia que eu voltei da psicóloga, meu pai me levou, mas ele se atrasou um pouco e eu voltei andando, porque eu não consigo ficar na rua por mais de 1 minuto parado, que eu acho que estão me perseguindo, ou tipo, pra me incriminar ou forjar uma coisa e tal. Então eu fui andando, que eu falei, não, eu tenho que ir andando. Então eu saí da psicóloga e fui pra loja da minha mãe, que é perto dali, 10 minutos. Então eu fui lá pra ver a minha avó, que ela mora no mesmo quintal que tem a loja da minha mãe. Aí eu voltei com meu pai. E a terceira vez que eu saí de casa foi quando eu fui comprar. Eu fui no curso de inglês de um amigo meu para visitar o povo lá, para ver um novo lugar que eles estão aqui no Braga, que é tipo 1,5 km, talvez, de distância. Eu fui daqui de São Cristóvão até lá andando, que foi uma vitória gigante. Depois eu saí de lá e fui para Casa do Mel, que é uma loja de suplemento, uma loja de suplemento alimentar ali na Rua das Vans. Aí depois eu voltei para casa, né? Eu notei alguns olhares assim, nas pessoas e tal. Aí entrei em casa, fui para casa. Foi a última vez que eu saí na rua, dia 12 de agosto. Foi a última vez que eu saí na rua. Eu tô em casa. Aí eu tô. Depois. Faz um tempo que eu tô com um medo específico. Que é o quê? Eu tô em casa. 3 meses e meus pais vão trabalhar. Eu tô com medo que aqui nessa direção aqui, ó, tem uma grade. Tem uma grade branca, tipo de prisão assim, sabe? E se você forçar muito, tipo, for muito cuidadoso, tem como você abrir sem fazer barulho. E essa grade ficava sempre aberta, porque meus pais agora estão fechando. Mas ficava sempre aberta. E eu moro no quintal com 8 casas, tá? Se você for muito cuidadoso, você consegue abrir.
sem fazer barulho. Lá no final do, no final do, do do corredor tem uma porta de vidro que sempre faz barulho quando você abre, sempre. Um barulho muito alto. E tal. Aí minha mãe, domingo agora, meus pais foram pegar a Laika lá em Saquarema, num sítio. Eu dormi, fiquei dormindo e tal. Quando eu acordei, meu quarto tá aqui, ali na frente, ó, tem o quarto da minha mãe, logo depois tem a sala. E quando eu saio do quarto, tem um corredor que separa meu quarto, o quarto da minha mãe, e que liga, né, o meu quarto, o quarto da minha mãe e a sala. Quando eu saí do meu quarto, eu fui olhar o quarto da minha mãe, que a porta estava aberta. Eu olhei a janela estava aberta. Eu falei, não é possível. Eu pensei, aquela porta faz barulho. Então é fácil alguém abrir aqui sem fazer barulho. Agora naquela porta de lá, não. Então o que eu pensei? Alguém abriu a porta com cuidado, não fez barulho, pulou a janela, entrou no meu quarto, tirou uma foto, fez um vídeo falando que tá, tipo, tendo relações comigo, o que é mentira. E, tipo, aquilo me deixou incrivelmente torturado na cabeça. Desde então, meu horário ficou completamente desregulado. Só pra você ter uma noção, deixa eu ver que horas são. Não tem como ver. Não tem como ver as horas. Mas a última vez que eu chequei eram 5 horas da manhã. Eu não dormi até agora. Porque eu tô, tipo, se eu dormir cedo, eu fico com medo de alguém, tipo, incriminar pegando a roupa minha e levando pra algum lugar. O que, de novo, seria burrice da minha parte se eu fizesse isso, de ir a algum lugar e deixar minha roupa. Seria idiota, né? Eu fico com medo de alguém entrar aqui e tal, e me incriminar, né? Depois que minha mãe, um pouco antes da minha mãe ir no sítio, eu já tava com esse medo. Um pouco antes, já tava com esse medo, né? Mesmo que eu tô tomando remédio para psicose chamado RIS, que é antipsicótico. Esse remédio é muito forte para mim, mesmo tomando só 1 miligrama, ele é muito forte para mim. Eu não tô acostumado a tomar remédio, mesmo tomando há 2 anos, é muito forte para mim. Meu sono fica pesadíssimo. Eu não acordo por nada, só acordo quando, tipo, umas 9 da manhã, quando eu durmo em horário normal, eu acordo 9 horas, 9 e meia. Então eu só acordo facilmente 9 horas. Antes, eu tô uma pedra. Ninguém pode entrar aqui que eu não vou saber, entendeu? Então, por isso que eu tô com medo de que alguém entre aqui, porque se entrar, eu não vou saber. Se eu tivesse sem tomar remédio, eu ia saber na hora. Se alguém abrisse a porta do quarto, eu já. Opa, alguém tá aqui. Meu, mas como eu tô tomando remédio, não tem como eu dar conta, não tem como, né? Ainda é possível que mesmo com aquela porta fazendo barulho, alguém tenha conseguido entrar e eu não tenha acordado. Ainda é possível isso acontecer, né? Só que eu tenho que dizer, eu nunca faria isso. Estaria alguém aqui, como Robson, uma pessoa que é de Deus, é uma pessoa que é generosa com a gente, ele sempre gosta de dar presente pra gente, uma pessoa muito caridosa, muito generosa. Eu gosto muito da família dele e dele também. Eu não gostaria de fazer esse tipo de coisa, de fazê-lo mudar de percepção a meu respeito. Não gostaria de decepcioná-lo, porque eu vejo como um pai também e tal, um tio, sei lá. Não gostaria de decepcioná-lo, não gostaria de decepcionar meu pai, minha mãe, minha sobrinha Ana Clara, que é a pessoa que eu tenho cuidado para não decepcionar. Eu poder decepcionar minha irmã, meu cunhado, minha família inteira. E eu não quero isso, tá? As pessoas ao redor da minha família querem que ou eu ou minha irmã caiamos. Porque a gente tem uma. Para eles a gente tem uma vida perfeita. São invejosos. Acham que a gente tem uma vida perfeita. Então se a gente cair, eles vão rir. Nossa, tá vendo? Ele não é tão perfeito assim.
Eu não sou perfeito mesmo, mas eu nunca faria um negócio desse. De trazer alguém aqui pra transar, ir até a casa de alguém, ficar no meio da rua ou ir no motel. Essas quatro possibilidades são descartadas. Eu não negocio isso. É inegociável. Nem sob ameaça. Tem uma frase no Ultimato, da Marvel, no filme Ultimato, Vingadores Ultimato, que o Tony Stark, ele fala pro Steve Rogers, ele fala assim, nós somos os Vingadores, né? Não os prevenidos. Nós somos os Vingadores, não os prevenidos, né? Ou seja, nós esperamos a bosta acontecer para vingar as pessoas, mas nós nunca nos prevenimos. Então é isso que eu tô fazendo aqui, nesse vídeo aqui. Eu não estou fazendo esse vídeo como meia-culpa, né? Como se eu quisesse tirar o meu da reta. Eu estou fazendo isso para me prevenir, entendeu? Eu sou um cara muito prevenido. Muito, 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 muito. E hoje, com a terapia, eu tô fazendo terapia há 2 anos. Quando eu entrei na terapia, eu era muito emocional, muito, muito impulsivo. Com a terapia, eu comecei a ficar muito mais racional. Isso, inclusive, é um lema meu e da minha psicóloga. Traga a lógica para perto de você. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou me prevenindo, tá? Eu estou me prevenindo. Porque eu nunca faria isso, beleza? Eu estou esperando você, mulher, que Deus tem para mim. Toda renúncia que eu faço, todo cansaço. Agora eu falo pra ela, eu me dirijo a ela agora, a essa pessoa que Deus tem pra mim. Um dia você vai ver esse vídeo. É todo cansaço, toda renúncia, todo desespero que eu tenho de achar que estão me incriminando, né? Toda insatisfação que eu tenho, toda tristeza. Ontem foi o dia mais difícil pra mim. Desses 2 anos, foi o dia mais difícil pra mim. Eu não conseguia sair da cama por achar que estão me incriminando e vão me prender e vão me matar na cadeia. Isso tá me deixando muito mal, cara. Tá me deixando muito mal. Entendeu? Pra finalizar, eu gostaria de deixar uma frase de minha autoria. Eu gostaria de deixar uma frase de minha autoria que eu sempre posto nas redes sociais. O que vale a pena esperar, vale a pena ter. É isso. Eu nunca faria isso, tá? Nunca.